Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, você do Instagram, você do Facebook. Boa noite, Fashion Day. Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo a essa nossa terceira aula, Viva Sua Real Identidade. Selma, o que é Viva a Sua Real Identidade? Aqui nós vamos aprender a curar as nossas emoções, curar dores do passado que talvez você tenha vivenciado aí na sua vida. E por conta disso, por conta de feridas emocionais, talvez você não consiga avançar em alguma área da sua vida. Talvez você não saiba, não entenda nenhum motivo pelo qual você não avança. Então hoje você vai descobrir como se desbloquear dessas emoções que te travam. Amém? Amém, amém. Nem a igreja, né? Vamos, vou enviar aviãozinhos aqui, chamar o pessoal. Hoje já são 7 horas. Nós vamos então iniciar a nossa live, nossa terceira aula. E se você não participou da primeira, da segunda aula, eu te convido a participar, a assistir a primeira e a segunda aula. Essa terceira aula provavelmente não vai ficar gravada, tá? Mas a primeira e a segunda aula você pode voltar e assistir, tá certo? Tenho certeza que vai trazer muita clareza para você. Viu? É uma alegria estar aqui com você e poder transbordar esse conhecimento que ao longo desses últimos 5 anos eu fui adquirindo, eu fui estudando, mergulhando, não é? Para que hoje eu possa estar aqui e compartilhar com você, tá certo? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Saiba que esse conhecimento, ele tem transformado não só a minha vida, a vida de muitas outras pessoas, tá? E você tá num lugar seguro, você vai aprender coisas que talvez nunca te falaram aí, né? Talvez nunca tenham te falado, talvez você nunca tenha ouvido falar ou nunca te falaram, enfim. Boa noite, Kelly. Boa noite, Ciro. Sejam bem-vindos, que alegria tê-los aqui. Boa noite. Vamos enviando aí avião, então. Marina, bem-vinda. Vamos então aí enviando o aviãozinho, chamando as pessoas. Essa luz aqui, hein, tá boa pra vocês? Tô achando que tá meio forte aqui, mas tá boa, né? Tá boa? Sem filtro, sem nada hoje. Minha produção aqui tá me mostrando que eu estou linda. Muito obrigada. Eu tô muito contente de estar aqui. Essa aula não vai ficar gravada, tá? Somente a primeira e a segunda. Essa aula, quem pegou, pegou. Quem não pegou, fazer o quê, né? Sinto muito. Eu quero honrar as pessoas que participaram aqui presencialmente, né? Quero honrar o esforço de vocês, né? Além de me aguentar falar aí tanto tempo, mas mais do que isso, né? Honrar você que esteve aqui, que tirou esse tempo para mergulhar nesse conhecimento, e também te agradecer por confiar aí no meu conhecimento, por estar comigo, por caminhar comigo. Gerson, boa noite, querido. Vocês fazem parte aí dessa trajetória e vocês têm visto, né? Têm me acompanhado, têm me visto de que de fato esse conhecimento ele funciona, né? O treinamento, o conteúdo ele funciona à medida que a gente vai também se dispondo, não é? A fazer a nossa parte, não é? Porque muitos e muitos conteúdos a gente tem visto aí na internet
mas o conteúdo por si só, ele não transforma a vida de ninguém. Essa que é a verdade, né? Conteúdo temos muitos aí na internet, muita gente falando muitas coisas, mas o que será que essas pessoas vivem de verdade na vida delas, não é? Então, quero agradecer você por confiar em mim, confiar no meu trabalho, né? Estar aqui comigo nessa terceira aula do Viva a Sua Real Identidade. Então, você aqui do Insta, que já está aí posicionado, posicionada, você aqui do Face, posicionado também. Hoje nós vamos falar um pouco das consequências, né? Quais são os prejuízos que uma pessoa que tem a identidade ferida, bloqueada, que não tem essa clareza, né, que nós fomos tratando ao longo desses 2 dias. Segunda-feira nós falamos um pouco, ontem nós falamos mais um pouco, mas quais são os prejuízos que essa pessoa vive, né? Uma pessoa que tem uma identidade distorcida, que não sabe quem é, né? E aqui eu não falo somente a nível assim de autoimagem, de você se olhar no espelho, né? E ver e não gostar do que você vê. É muito além disso, isso faz parte também, né? Eu vim falando muito da questão das lentes, né? Com que óculos, com que lente você tem se olhado, se enxergado, né? Uma pessoa que tem feridas emocionais que não foram tratadas, que não foram ressignificadas, ela tende a olhar o mundo com a lente suja, com a lente das dores dela, as dores que ela carrega, né? E não é uma visão verdadeira, não é uma visão verdadeira. Por quê? Porque tem ali a sujeira que impede que ela enxergue a realidade, enxergue com clareza, não só a ela própria, tá? Não só a ela própria, mas enxergue também o mundo de forma deturpada, enxergue a outra pessoa também de forma deturpada, entende? Então existem muitas consequências que muitas vezes a gente não trabalha, nós não paramos para olhar os prejuízos que vamos vivenciando ali, perdendo oportunidades, não é? Se sentindo sempre, além de feio, complexo de inferioridade. Quem aqui já sentiu ou já perdeu oportunidade por causa do complexo de inferioridade, porque não consegue se posicionar, colocar a sua opinião no meio das pessoas, não é? Quantas pessoas aqui tem medo do comentário do outro, tem medo do que vão falar, sentem insegurança, não é? Na hora de estar ali numa roda, talvez uma roda de negócios, ou não, ou numa roda de amigos, ou até mesmo dentro da sua casa. Você tem medo, você não se posiciona, você sempre fica quieto, calado, não é? Então, muitas vezes nessas oportunidades que acontecem, porque as oportunidades acontecem, sim ou não? O tempo todo acontecem oportunidades, mas muitas vezes a gente veste aquele óculos, né? E começa a enxergar fantasmas que não existem. O medo da crítica, o que o outro vai falar de mim, o que o outro vai pensar, né? Da minha opinião. Você é essa pessoa que já perdeu oportunidade aí na sua vida por medo de se posicionar, medo da opinião de outras pessoas, né? Você é uma pessoa que tem dúvidas, você paralisa por causa da insegurança, você paralisa, você não consegue ter ação, não é? E perde também a oportunidade. Olha só quantos prejuízos nós vamos vivenciando aí ao longo da nossa vida, por conta de feridas emocionais não curadas, não tratadas, não vistas, não olhadas com carinho que merece. Você merece esse carinho, essa atenção, né? Quantos problemas nos relacionamentos acontecem
porque eu tô sempre dependendo da aprovação de outra pessoa. Eu não consigo me decidir, eu não consigo me posicionar, eu não consigo ter atitude se eu não tiver a aprovação de uma outra pessoa. E isso afunda o relacionamento. Afunda o relacionamento. Às vezes o marido espera da esposa uma decisão, uma atitude, um posicionamento, e ela não tem, ela não consegue. Por quê? Feridas emocionais, bloqueios emocionais. Ou às vezes ao contrário, a esposa espera do marido um posicionamento, uma atitude, uma decisão, não é? Que é próprio do homem tomar também, mas ele não consegue. Ele chega um momento que ele bloqueia, ele trava, ele não consegue. Por quê? Por causa dessas feridas emocionais que muitas das vezes, eu que estudo neurociência até hoje, né, especialista comportamental, eu que estudo neurociência, muitas das nossas travas, os bloqueios, eles estão escondidos lá na nossa infância, sabe? Lá na nossa infância. Muitas vezes escutamos de pai ou de mãe: você não faz direito, você é lerdo, você é isso, você é aquilo, recebe xingo, não faz nada bem, né? Porque a outra pessoa consegue e você não consegue. Às vezes você sofreu comparação na sua infância. E isso vai gerando bloqueios emocionais que a gente não faz nem ideia. A gente não faz ideia das consequências que acontecem depois lá na frente, né? Na vida adulta. Dependência emocional. Sabe, aquela pessoa carente, aquela pessoa que é um grude. Assim, no sentido, não aquele sentido gostoso de estar com alguém, mas naquele sentido negativo, que a pessoa ela é dependente emocional, não só de aprovação, né? Não só no sentido de necessidade de aprovação, mas também aquela pessoa grudenta, que não sabe o seu espaço, ela é tão insegura, né? Ela não se enxerga, ela não enxerga o próprio valor, então ela vai sempre querer, como é que eu digo? Preencher o coração dela com a outra pessoa, e muitas vezes acaba sufocando. Muitas vezes acaba sufocando, né? Você já viu gente assim? E relacionamento que se acabou por conta disso, né? E o complexo de inferioridade, aquela pessoa que tá sempre se sentindo patinho feio, ela não consegue também se posicionar, ela não consegue ter atitudes, ou tomar decisões, ou se posicionar diante de alguma situação, porque ela tem sempre esse complexo de inferioridade, ela sempre, diante de uma situação, ela sempre vai murchando. Conhece gente assim, ou você já se sentiu assim? Tá sempre se comparando. Sabe que esse sentimento de comparação, né? Esse sentimento assim de sou insuficiente, sempre insuficiente, parece que você faz, mas é sempre insuficiente. Muitas das vezes é uma lente suja que você tá usando, você tá se enxergando as outras pessoas, enxergando a vida, mas aqui o foco é falar de mim, é falar de você, de forma individual. Parece que sempre tá insuficiente, tudo que você faz é insuficiente. Não para outra pessoa, tá? Não é sobre a opinião do outro, se está suficiente ou não, eu tô falando de você com você mesmo. Aí vem aquele perfeccionismo, que na verdade perfeccionismo é uma necessidade de aprovação, é uma dependência emocional. E eu quero explicar isso pra você. Eu quero explicar pra você por que a comparação e esse sentimento de insuficiência, ele vem de um bloqueio emocional, de uma ferida emocional, tá? Olha só o que eu trago sobre perfeccionismo hoje. Perfeccionismo é provar que eu sou boa, que eu sou bom em algo, para quê? Para ser aceito.
pensa que o perfeccionismo, ele não é algo, muitas vezes você vai falar, é bom ser perfeccionista. Não, é bom que a gente tenha o senso de qualidade em tudo que a gente faz. Mas o perfeccionismo, aquela pessoa que não faz se não for 100%, se não for perfeito, isso não é algo bom. Isso é uma ferida emocional escondida lá dentro. Por quê? Para eu ser aceito, eu tenho que provar o tempo todo que eu sou boa, que eu sou bom em algo. Por quê? Porque eu não quero sofrer a dor do abandono de novo. Consegue perceber que tudo tá ligado? Essas feridas emocionais que eu trago e essa visão deturpada da nossa identidade tá sempre ligado a algo que nós sofremos lá atrás, lá na nossa infância. E é necessário trabalhar sim. Eu sempre digo, não é ficar cutucando a ferida lá para doer de novo. Não, não é isso. Mas é voltar lá, ter clareza de que aquele fato, de alguma forma, tá me impactando, tá me bloqueando no meu resultado nos dias de hoje. Colocar o remédio que precisa ser colocado. Sarou, seguiu em frente, os resultados são outros. É ir para o próximo nível, mas não tem como a gente querer pular a etapa, né? Passar esse processo. Não vou dizer para você que foi fácil vivenciar esse processo ao longo desses 5 anos, né? Quando eu iniciei o meu processo de autoconhecimento e desbloqueio emocional. Mas veja, eu era aquela pessoa que entrava muda, saía calada. Se eu pudesse me cobrir ou enfiar minha cabeça assim dentro da terra, sabe aquele comercial da Ema que coloca a cabeça assim pra dentro da terra? Eu era essa pessoa. E hoje eu tô aqui ministrando, ensinando pra você aquilo que eu aprendi, aquilo que eu apliquei na minha vida e funcionou. E tem funcionado todos os dias. Pra quem faz sentido o que eu tô falando, conta aqui pra mim. Eu vou ler aqui o comentário da Marina. Selma, obrigada por tudo. A clareza que eu tive, que eu tive, você não tem ideia. Eu tive que de novo me perder para me reencontrar. Eu estava entrando no mesmo ciclo que estava quando você me tirou daquele vale de tristeza. Amada, a Fashion Day escreveu, faz super sentido. Para quem mais está fazendo sentido aí? Bem-vindo, Bruno. Que bom que você está aqui. Esse papo foi o nosso papo, né, Bruno? No nosso último treinamento que fizemos juntos. Inteligência financeira. Olha só o tema. Inteligência financeira. Não tem nada a ver com identidade, só que não. Até mesmo a nossa vida financeira tá ligada à nossa identidade. Eu não sabia disso. O Bruno foi meu parceiro ali de treinamento e nós falamos muito sobre isso. A questão da nossa identidade em relação às finanças. E aí eu fui descobrir, sabe o quê? Acredite ou não. Hoje, a minha conta bancária e a sua faz total sentido, tem total sentido com o como eu me enxergo na minha identidade. Acredite ou não, porque conta bancária, os números, não é? A conta corrente nada mais é do que um resultado. Ele é um resultado, certo? Ele é um resultado. E assim, eu tô falando de dinheiro, do financeiro, mas o resultado a gente pode colocar para todas as áreas da vida. Casamento, filhos, profissional, emocional. Aí a gente vai ver os resultados, certo? A conta corrente é um resultado. E acredite ou não. E nesse curso, nesse treinamento que eu vou ministrar, do Viva Sua Real Identidade, para que de fato você mergulhe no processo e se desbloqueie, porque não é em 2 dias, né, que eu vou conseguir te ajudar a desbloquear, você vai precisar passar por um processo, não é? Você vai entender que até mesmo a nossa conta corrente é resultado da nossa vida emocional, da nossa identidade emocional, de feridas não curadas. A Marina escreveu aqui, ó, tive
que de novo me perder para me reencontrar. Eu estava entrando no mesmo ciclo que estava quando você me tirou daquele vale de tristeza. Veja, Marina, esse ciclo que você comenta aqui é algo que todos nós estamos... sabe quando Jesus fala na palavra, aqueles que estão de pé, cuidem para não cair? Sabe por que é importante termos mentores, treinadores ou uma coach, pessoas que já passaram por esse caminho, segurando a nossa mão? Sabe por quê? Justamente porque, veja, você tá com 35 anos, não me lembro direito a sua idade, talvez um pouquinho menos. Foram quase 35 anos vivendo uma vida aí de feridas emocionais, ok? E aí chega uma pessoa aqui, a Selma, passei por um processo de autoconhecimento, me libertei, me curei e me curei mesmo, tá? Não tô aqui, todos vocês me conhecem e me conhecem pessoalmente, sabem, né? Do avanço emocional, desbloqueio emocional de 6 anos atrás pra cá, tá? Que foi quando eu iniciei quando eu fiz ali a minha primeira imersão. Se eu não tivesse continuado, Marina, se eu não tivesse tido a Kelly, por exemplo, que tá aqui, obrigada, Kelly, por estar aqui. Essa mulher, que também é coach, ela foi a minha coach pessoal no ano de 2021 ou 22. Me confirma aqui, Kelly, por favor, querida. Ela foi uma pessoa que segurou a minha mão e eu já estava no processo, tá? Eu já era Master Coach, eu já estava ali no processo junto à Febracis, já tinha investido muito nos meus treinamentos, mas teve momentos que eu precisei que ela segurasse a minha mão e ela me acompanhou. Eu fiz um ciclo inteiro com ela de coaching. Foram 12 semanas que ela segurou a minha mão e eu todos os dias ali com tarefas, né, estímulos que nós chamamos, todos os dias com estímulos, é como se fosse tomar o remédio, né, todos os dias, 2021, obrigada, Kelly. É como se a gente tomasse o remédio todos os dias para manter aquilo ali, porque você imagina, foram 30 e poucos anos vivendo um desastre emocional, sem conhecimento, sem clareza, sem nada, só recebendo lixo dos outros, né? E às vezes, só um parênteses aqui, tá? Às vezes, nós recebemos esse lixo emocional de pessoas próximas de nós. Tocou o telefone aqui. Às vezes, oi amor, oi tia Selma, tudo bem, Ana? Um beijo pra você. Cadê sua mamãe? Chama sua mamãe pra vir aqui. Às vezes, veja, as pessoas tóxicas, as pessoas mais tóxicas, elas estão dentro da nossa casa. Dentro da nossa família. São pessoas que estão mais, assim, como é que eu vou dizer? Eu não quero dizer de forma rude, mas são pessoas que às vezes estão pior que nós. Emocionalmente falando, elas tiveram mais desafios ainda na vida emocional. E elas não trataram, não buscaram ajuda, não fizeram nada, se tornaram tóxicas. E quem é tóxico, né? Não vamos esperar que seja uma pessoa super saudável, né? Uma pessoa que não passou por um tratamento aí nas emoções, não vamos esperar menos do que ela ser tóxica. Às vezes você teve uma mãe desequilibrada, um pai violento, agressivo, uma mãe narcisista. Às vezes você teve irmãos desequilibrados também, não sei. Ou às vezes, que nem a nossa amiga ontem, a Mayara, deixa eu ver, até quero ver se ela tá aqui. Às vezes você não foi criado pelos pais, tá? Você não foi criado pelos seus pais, mas pelos teus avós. E aí?
Pensa. Consegue entender? Então, às vezes, as pessoas que mais nos ferem... Oi, Lê. Bem-vinda. Estamos aqui em peso no Instagram. Seja bem-vinda. Às vezes, a pessoa tá dentro ali da nossa casa. São pessoas próximas. E aí, o que você vai fazer? Às vezes é o seu marido, a sua esposa. Você vai separar por conta disso? Ou você vai se curar para ajudar essa pessoa também a encontrar a cura? Consegue entender? Quem tá entendendo? Levanta a mãozinha aqui para mim nos comentários. Deixa eu ver que você tá entendendo, que tá fazendo sentido. Eu falei do perfeccionismo, né? Agora eu quero falar um pouquinho do autoconhecimento, tá? O autoconhecimento, ele nos traz respostas sobre aquilo que eu mais preciso. Tá entendendo, Ana? Ana Júlia, fofinha. É uma amiga lá de Florianópolis, gente. É uma amiga minha lá de Florianópolis. Então, muitas coisas que talvez estejam aí bagunçada na sua cabeça, não tem ordem, não tem início, meio e fim. O autoconhecimento, ele traz resposta, ele traz clareza. Quem aí não quer viver com mais clareza? Quem não quer viver com mais assertividade? Quem não quer ter respostas? Você concorda que você ser uma pessoa com clareza, uma pessoa com respostas, você se torna mais segura? Mais autoconfiante? Concorda? Então, muitas vezes a gente não tem autoconfiança, não tem segurança, a gente não consegue se posicionar diante de uma crítica, ou uma crítica construtiva que não existe, tá? Pra mim, Selma, não existe crítica construtiva. Porque se você quer construir uma pessoa, você vai ajudá-la com uma solução, certo? Pelo menos uma sugestão. Ah, Selma, se eu fosse você, eu faria isso, por exemplo. Né? Porque tem gente que fala que é uma crítica construtiva, mas cuidado. Cuidado, porque ela não tem uma sugestão nem para ela própria. Entende? O mundo não precisa da nossa perfeição, da minha perfeição, da sua perfeição. O mundo não precisa. O mundo precisa da nossa essência. E você precisa ser verdadeiro, íntegro. Porque isso é saúde emocional, isso é saudável. Nós precisamos ser verdadeiros. Porque imagina que uma pessoa insegura, quantas máscaras ela precisa colocar ao longo da vida para ser aceito, para ser aceita? Ou para não ser abandonado e rejeitado de novo? Quantas máscaras, fingimento. A pessoa, ela não se aceita, ela não se ama. Por quê? Porque ela não sabe qual é a real identidade dela. Então ela tem que fingir ser o que ela não é. Já viu gente assim? Tchau, amor. Vai comer? Beijo. Chama a mamãe pra assistir a live, tá bom? Então, eu não preciso corresponder a tudo o que o mundo espera de mim. Eu não preciso corresponder a tudo o que o mundo espera de mim. Basta que eu saiba quem eu sou. Isso é suficiente. Não no sentido de arrogância, porque eu sei quem eu sou e isso é suficiente. Não é sobre isso. Mas é sobre você não se diminuir mais, não se ofender mais, não se alimentar mais com a opinião do outro. Que muitas das vezes, eu repito, não sabe nem quem ele é, quanto mais falar algo para você. É como um cego querer guiar outro cego.
Não é mesmo? Outra coisa, muitas das vezes a gente, por conta das nossas feridas emocionais, nós travamos. Você já se sentiu assim, paralisado, paralisada, diante de algo que você sabe que você precisa fazer? E aí, porque você fez uma vez, você quebrou a cara. Aí você acha que, meu Deus, nunca mais vou fazer. Quando a gente quebra a cara, quando a gente erra ou se decepciona, é verdade ou não é? Que depois a gente vai ter medo de fazer aquilo de novo? É ou não é natural? Agora, imagine uma criança que está aprendendo a andar. Se ela ficar com medo de se levantar e andar, porque ela escorregou a primeira, a segunda, a terceira vez, o que vai acontecer? Se ela paralisar ali naquele medo, porque o medo ele é real, ninguém quer se ferir. E o nosso cérebro, tá? O nosso cérebro, ele ajuda. Tá travando, gente? Tá travando? Conta aqui pra mim. A live travou? Conta aqui pra mim. 2 vezes tocou o telefone. Muitas das vezes a gente se decepciona com algo, com alguém, nós não queremos que isso aconteça de novo, sim ou não? Só que se a gente não estiver agindo, não está bom ou não está travando, Alex? Não está bom ou não está travando? É que tocou 2 vezes o celular aqui. Gente, hoje eu lavei meu cabelo, ó, eu mesma que fiz a escova. Ficou bom? Eu tô achando que ele tá meio armado, mas... Por isso que eu tô mexendo muito no cabelo, tem que parar com isso. Aí, não está travando, não está travando, está ok. Ok, então, obrigada. Tá? E aí, a gente se paralisa, a gente não tenta mais, a gente não ousa mais. Por quê? Porque não tratamos. Está linda demais. Obrigada, Alex. Ai, ai. Não é? Então, esses bloqueios emocionais, eles... Veja, quantos prejuízos acontecem aí na nossa vida. Oportunidades que a gente perde por não saber se posicionar, né? Ou por aceitar qualquer coisa de qualquer pessoa, tá? Outra coisa que eu quero trazer para nós, tá? Eu fui listando ao longo do dia algumas coisas para trazer para nós hoje. A comparação, ela não vem de Deus. Ela não vem de Deus. E sabe por quê? Porque Deus fez cada um de nós de forma única. Não existe ninguém igual a você, nem igual a mim. E eu não quero trazer isso pra você como um clichê, sabe? Ficar repetindo que nem papagaio que todo mundo fala por aí. Mas quando a gente entende isso verdadeiramente, de dentro pra fora, mas aí não tem raio que faça você mudar a sua opinião. A gente só compara aquilo que tem comparação. Consegue entender? Eu vou comparar algo, por exemplo, aqui, tá? Ó, vou trazer 2 canetas aqui, ó. São 2 canetas, certo? Eu posso comparar uma com a outra? São 2 canetas, ok? Mas elas são de marcas diferentes, design diferentes. Essa daqui, ela é mais popular, essa daqui, ela é mais requintada. Eu posso comparar 2 canetas? Eu posso comparar 2 pessoas? Não! Cada uma é única. Deus, ele é muito criativo, ele não precisa repetir ninguém, nem a mim, nem a você. Só que quando a gente não tem isso muito bem resolvido dentro de nós, bate qualquer vento e você cai. Você desaba. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Olha só, quem se sente inferior
despreza quem ela acha superior. Você já foi desprezado por alguém? Conta aqui pra mim. Geralmente, uma pessoa que tem complexo de inferioridade, ela despreza quem ela acha que é maior do que ela, que é superior a ela. Já passou por isso? E, infelizmente, o orgulho também, ele faz com que a pessoa se coloque acima da outra. Sabe? Aquela pessoa que tem necessidade de rebaixar, de inferiorizar o outro para que ela se sinta por cima. Então, a gente precisa aprender a se desapegar desse complexo aí de inferioridade, da rejeição, do abandono, desses sentimentos negativos que estão aí tomando conta do teu coração, da tua vida. Porque se você, quem aqui passou por um processo aí de inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, quem aí passou nesses últimos 3, 4 meses? Levanta a mão aí, deixa eu saber. Deixa eu saber. Conta aqui pra mim, quem passou aí nos últimos 3, 4 meses por algum processo aí de desenvolvimento pessoal? Você investiu aí em alguma coisa aí pra você, com você mesma? A Kelly disse eu. Você passou por algum processo aí de... Porque quando a gente não faz, a gente não investe em si próprio, chega uma hora que a gente tá tão no automático, mas tão no automático, sabe o que acontece? Você se torna uma lata de lixo e nem percebeu. Estou sempre nesse processo. Muito bem, Alex. Muito bem. Porque quando a gente não para olhar de forma profunda para a nossa vida, para a nossa alma, a gente chega uma hora que a gente nem percebe mais. O lixo, ele é tão grande dentro de nós que a gente já nem percebe mais o que entra, o que sai. A gente já não percebe mais. A gente só vai perceber depois lá no final, no resultado. Perdeu o casamento, perdeu o filho, perdeu saúde, perdeu dinheiro, perdeu a amizade, perdeu os filhos, se perdeu para a bebida, perdeu para as drogas, perdeu para os ambientes que frequenta. Você consegue entender como é sério isso? E dentro desses processos, desses treinamentos, tá? Quando nós temos um mentor na nossa vida, primeiro, que a gente consegue avançar mais rápido, né? Porque é verdade ou não é? Uma pessoa que tá destruída emocionalmente, ela vai ter força para fazer as coisas sozinha? Fala pra mim. Eu tô no processo já faz 5 anos. 5 anos, não são 5 dias, 5 meses. 5 anos. E tem dia que eu tenho vontade de largar tudo. E se eu não tiver um mentor, uma pessoa do meu lado segurando a minha mão, é capaz que eu largue mesmo. Vamos ser honesto, verdadeiro com a gente mesmo. Se eu não tivesse mentores profissionais segurando a minha mão ao meu lado, talvez eu nem estaria mais aqui. Porque não basta a gente conhecer, não basta o saber. A gente precisa aplicar, viver na nossa vida. E muitas das vezes o orgulho ele vai ser mais alto, porque o orgulho nada mais é do que feridas. Orgulho na nossa vida são feridas. É como uma capa, um muro que nós levantamos. Esse é o orgulho. Uma capa que nós levantamos é aquela... Como é que eu falei agora há pouco? Eu falei da máscara, né? É uma máscara que nós colocamos e passamos a viver algo que não é verdade.
Passamos a viver de forma fingida. E cansa isso, chega uma hora que cansa, é insustentável. Fingir que tá sempre tudo muito bem, quando na verdade tá tudo muito mal, tá destruído. Eu já passei por isso, tá? Então eu posso dizer, eu posso falar por mim. Esse é o meu processo, tá? E eu sei o que é caminhar com um mentor segurando a mão, como eu também sei o que é caminhar só. Ah, como eu queria ter tido acesso a esse conhecimento já lá atrás. Como eu queria ter tido esse conhecimento, ter curado aí, sarado as minhas feridas bem antes. Ah, eu não trocaria nada. Nenhuma das viagens que eu fiz, viagens internacionais, nada eu trocaria para sarar primeiro aqui dentro. E eu demorei para investir, parar, investir, né, numa mentora, foi uma mulher na época. Eu demorei, mas eu me arrependo, viu? Queria eu ter iniciado lá atrás, assim, já faz um tempo, né, já faz um bom tempo, mas tipo, muito lá atrás. Queria eu ter tido acesso a esse conhecimento. Naquela época não tinha live, não tinha essas coisas, não é? Então, eu não sei se você já participou aí, quem já participou de imersão de 2 dias, 3 dias aí de inteligência emocional, autoconhecimento? Levanta a mão aqui pra mim. Eu sei que a Kelly já, que a Kelly é da minha área, mas quem aí? A Marina participou aí. Fashion, Raquel, Ciro. Quem aí já participou? Sabe que, primeiro, não é barato, né? E é bom? É bom, só que você vivencia aqueles 2, 3 dias de imersão, o Bruno já, eu também, que o Bruno também é da minha área, mas não pensa que você fazer um final de semana de imersão lá em janeiro vai ter a durabilidade de 12 meses, de 1 ano, tá? Não vai. Aqueles 3 dias que você fez, talvez você tenha conseguido absorver 30% do conhecimento, e se você não se reciclar todos os meses, e eu ouso dizer, tá? Por toda a metodologia que a gente trabalha, todos os dias a gente precisa dar estímulo. Sabe por quê? Porque senão a gente vai voltar pior do que quando a gente chegou ali na primeira imersão, sabe? Antes, quando tava muito ruim, é capaz que a gente volte. O Gerson também, eu. Então eu tô falando com pessoas, né? Tô falando com pessoas assim que já entendem a linguagem aqui que eu tô falando, né? E a gente sabe que não é barato, né? Não é barato participar dessas imersões. Só que não adianta participar e deixar as tarefas, porque o processo de desenvolvimento e de cura, ele acontece todos os dias. Todos os dias. Tá certo? Então, é importante que você tenha, tá? Um mentor, um treinador. É importante que você faça parte de um grupo, porque, como eu falei, não vai durar o ano inteiro. Não se iluda. Porque a tua imersão, ela não vai durar 12 meses. Tá? É como você tomar um remédio hoje para dor de cabeça e você achar que vai durar a semana inteira. Não vai. Você entende o que eu tô falando, né? Tá? Então, é necessário que a gente se cure, tá? Que a gente se cure, se livre desses bloqueios emocionais, porque isso vai estar diretamente ligado nos nossos resultados, tá? E é em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Tá certo? E eu gostaria de falar que eu quero me colocar à disposição de você, eu como treinadora, como mentora, treinadora desse livro da Camila Vieira, tá? Esse treinamento Viva a Sua Real Identidade, ele é um treinamento
que dura 8 horas, tá? 8 horas. 8 horas de conteúdo, só que dentro dessas 8 horas de conteúdo teórico, né, a gente tem os módulos no qual nós vamos fazendo as tarefas juntos. Para quê? Para que funcione. Para que funcione na sua vida. A metodologia, ela é segura, ela funciona, mas ela só funciona se você colocar em prática, né? E o problema é que, como eu falei, quando a gente tá com o emocional fragilizado, a gente não consegue avançar sozinho. A gente precisa muitas das vezes de um grupo ou de um mentor para segurar a mão, aí vai depender de cada um, tá? Faça um treinamento, tenha um mentor, tá? E aqui eu quero me colocar à tua disposição para te acompanhar, tá? Eu falei que eu iria trazer uma oportunidade para você, então eu quero falar dessa oportunidade. É esse treinamento da Camila Vieira, tá? Se você for fazer com ela, o treinamento dela, tá? Vai durar 2 dias, 1 dia ou 2 dias, e depois você não vai ter o acompanhamento dela. Ela vai te entregar um manual, umas tarefas, e você vai ter que fazer por sua conta, tá? Nesse treinamento que eu tô propondo para você, além de você ter as 8 horas que vão ser divididas em 5 encontros, tá? Vai ser um mês inteiro, mais alguns encontros bônus, tá? Então pode estender até para 2 meses. E você vai ter o grupo de WhatsApp para eu poder te acompanhar todos os dias.